Muito bem, companheiros, que alegria. Uma certeza eu tenho a partir de hoje, quer dizer, já tinha, né? Agora ela se ratificou. Constituir uma família. Então, que possamos alimentá-la, apacentá-la, robustecê-la através dos nossos contatos, que serão frequentes, creio eu. Então, um grande abraço a todos os irmãos da Sociedade Espírita Nosso Lar. Fica aqui o meu coração, a minha amizade, o meu carinho, a minha fraternidade. Pois bem, nós vamos ter o tempo até as 4 horas, não é isso? Eu não estou ouvindo. 4 horas é agora. Pouco, até meia-noite. Não, não. Não me dá até margem, às não. 4, assim, tá certo. Eu sou falador, hein? Olha só, você não me dá essa condição, não, que eu varo à noite, hein? Não, você pode falar em 50 minutos, a gente vai te dar 10 minutos para responder a eventuais perguntas. Tá bom. Seja à vontade. É uma pena, porque é um assunto que caberia até num seminário. Falar de perdão, teremos que falar do auto-perdão também, né? Situação muito mais difícil. Mas vamos lá. Por que esse título, As Multifaces do Perdão? Que eu trago aqui uma análise sob o ponto de vista doutrinário, filosófico, religioso, por que não, né? Neurocientífico, psicológico. Então, um assunto que abrange todas as áreas humanas, das ciências humanas. Então, um assunto importantíssimo falarmos desse sentimento tão difícil, tão complexo, porque quando somos, de alguma forma, contrariados, abordados, negados, desenvolvemos um sentimento altamente destrutivo, corrosivo, que é a mágoa. Como médico, posso afiançar a todos que a mágoa é um dos grandes fatores, se não for o maior, creio eu, de processos autoimunes e, primordialmente, as doenças cancerígenas. Já tive alguns exemplos, inclusive comigo mesmo, relacionando a mágoa com o desenvolvimento, a eclosão desta famigerada enfermidade que ainda assola a nossa humanidade, que é o câncer. Mas vamos lá. Perdão. Nós buscamos sempre o perdão. Achamos que perdoamos, mas como é difícil isso, lidar com o adversário, com o infrator, com o ofensor. A gente costuma dizer, olha, eu perdoo, mas se eu encontrar com ele, eu vou atravessar a rua. Então, não perdoamos. Ainda trazemos dentro de nós aquele resquício, aquela mágoa, aquela dificuldade. Inclusive, isso é importante ressaltarmos, muitas vezes mentalmente nós perdoamos, ou estamos nos esforçando para perdoar, mas fisicamente não. Como é que isso acontece? Esses sentimentos vão ser registrados, memorizados, normalmente trazendo ligações pretéritas que estão nos nossos arquivos celulares. Então, o corpo é mais denso, é mais difícil de ser trabalhado e resolvido. Então, mentalmente, dentro de um esforço pessoal, nós estamos perdoando, mas o corpo não. O que acontece? Quando lidamos com o ofensor, aquele que nos agrediu, aquele que nos importunou, que nos negou, que nos caluniou, a mente, eu preciso perdoar, mas o corpo não perdoa. Interessante isso, como esse processo de escoamento físico ele é mais demorado em virtude da densidade do corpo. E aí, então, nossos músculos se contraem, a face se contrai, o coração entra em taquicardia, para muitos há uma sudorese, mostrando claramente, insofismavelmente, que o corpo não perdoou. Então, temos que trabalhar a mente para que o corpo
seja beneficiado. E a foto aqui, ela é muito pertinente, muito concernente, que é aquele que sofreu a agressão, a ofensa, entregar uma flor, uma fragrância desta flor para aquele que nos caluniou, para aquele que nos ofendeu. Eu encontrei uma frase bastante importante, significativa, para exemplificar isto. Então, vamos ver aqui esta frase. Perguntaram ao sábio o que é o perdão. E ele respondeu: é a fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Meu Deus, como isso é lindo! É a fragrância que sai quando somos esmagados pelo adversário, pelo ofensor, pelo detrator. Nós estamos sendo esmagados e, no entanto, exalando esta fragrância. Aí ficamos a imaginar como alcançar este objetivo, como alcançar esta meta. A proposta está no Cristo. Jesus já nos deu o caminho. Quando ele falou para Simão Pedro: perdoai não 7 vezes, meu irmão, mas 70 vezes 7 vezes. Isso tem um significado muito profundo, porque nos quer dizer que nós não vamos conseguir perdoar num primeiro intento. Aí precisamos de novas ofensas para continuarmos o trabalho do perdão, até dissiparmos as sombras, condicionantes, até dissiparmos nossas cristalizações. Isso vai requerer bastante tempo, certamente inúmeras encarnações. A sombra é o grande aspecto a ser trabalhada, a ser iluminada, como nos fala Carl Gustavo Jung. São ali, nessas sombras, que vamos encontrar os nossos delitos morais, nossas dificuldades, nossos sentimentos malbaratados. Quantas mágoas nutrimos de tantas e tantas encarnações maldizentes, deformadas? Quantas? E vamos achar, equivocadamente, ilusoriamente, que a prática do perdão, de um perdão, nós vamos dissipar, tirar essas névoas sombrias que carregamos, os vulcões, as tempestades que estão em nós, pois quando nos magoamos, isso é extremamente frequente, a primeira coisa que nós vamos desenvolver é a vingança. Ah, mas o espírita se vinga? Vinga-se. Não agride. Repentinamente não verbaliza, mas pensa. Eu costumo dizer que o espírita se vinga da seguinte forma: está vendo? É a lei de causa e efeito. Ou então diz assim: o castigo veio a cavalo. É uma satisfação. Interessante isto, que eu vou apresentar aqui a vocês, que quando a gente se vinga, a gente sente prazer. É a mesma estrutura que é comandada que vai desencadear a formação, a síntese de neurotransmissores do circuito do prazer, dopamina, serotonina, quando a gente se vinga. Só que aquilo passa. As mágoas vão continuar. O estado de ansiedade ainda vai estar presente. Na perspectiva do futuro, será que eu vou ser ofendido de novo? E se acontecer de novo? Ou então, o que eu fiz para estar sendo ofendido, magoado, caluniado, não entendendo a reencarnação? Aí vem um sentimento de culpa. Vem a ausência do auto-perdão, que é muito mais difícil. É a primeira etapa no processo do perdão que eu vou apresentar aqui a vocês. Então, qual é o verdadeiro perdão? Essa é uma pergunta que paira, sobrepaira em todos nós. O verdadeiro perdão é não se sentir ofendido. Não precisamos perdoar. E aí,
Vamos lembrar dessa figura ímpar, Mahatma Gandhi, quando era ofendido. Aí perguntaram a ele se ele perdoava todas as ofensas de seus inimigos. Ele então respondeu que não, pois ninguém nunca o ofendeu. Por isso ele não devia perdoar ninguém. Olha que coisa excelsa, majestosa, não ter que perdoar. Esse é o verdadeiro perdão, não ter o que perdoar. E fomos buscar também na literatura espírita, que vocês estão vendo aqui, o depoimento de Abigail, grande amor de Saulo, que depois tornou-se Paulo, irmã de Gesiel, Estevão, que era o mentor de Paulo de Tarso, um espírito elevadíssimo, nobilitante. Então, no livro Paulo Estevão, eu trouxe aqui para vocês, no capítulo 9, que fala da Abigail cristã. Quando, então, Saulo, procurando-a, sabendo que ela estava já nas vascas da morte, provavelmente uma tuberculose pulmonar, ele exclamou, Abigail, comovidíssimo, logo que se viram a sós. Olha aqui, já o sentimento de culpa, a consciência de si mesmo, já brotando, já eclodindo nesta figura extraordinária do cristianismo primitivo, eu abdiquei o meu orgulho, a minha vaidade de homem público para vir até aqui, para perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. Vamos ver a resposta de Abigail, fundamental para o nosso estudo. Ela diz assim, esquecer-te, respondeu ela de olhos úmidos, por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Vejam que coisa extraordinária. Por mais rude e longa que seja a estação do sol ardente, este sol ardente, emblematicamente, figuradamente, é a mágoa que queima. Por mais rude que ela seja, porque ainda nos afeta, daí Jesus ter dito, perdoai não 7 vezes, porque outras mágoas surgirão, até porque trazemos essas sombras, não vamos esquecer que a folha do deserto jamais vai esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida, representando o sentimento divino que todos nós trazemos, sentimento de perdão que está lá no nosso inconsciente puro, na essência do self, o reino de Deus que está em nós, como disse Jesus, que não está aqui nem acolá, e ela aqui diz que poderá alguém perdoar-se a si mesmo, categorizando a dificuldade, o óbice de se perdoar. É muito mais fácil perdoar o próximo do que a si próprio. Tal o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso padrão de poder, nossa dominação, nosso controle. Não aceitamos absolutamente nada que contraria a nossa forma de ser. Aí nos sentimos fracassados, frustrados, incapazes. Aí vem o sentimento de culpa. Nós nos fixamos na culpa. Esse é o grande problema, a fixação mental, que André Luiz nos fala poderosamente em suas obras, pois todos nós temos fixações mentais, nós não assumimos a culpa, nós nos fixamos na culpa. E a possibilidade de auto-perdão fica extremamente difícil. Numa outra passagem, vamos ver aqui, Saulo diz, Abigail, antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste, se me perdoaste pela morte de Estevão, Gesiel. E ela então responde, minha alma está agora tranquila,
Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora, estou agradecendo ao Pai justo, de todo o coração, a dádiva da tua presença nesta casa. Portanto, estava mais do que perdoado. Abigail não precisava utilizar-se do perdão, porque não se sentia ofendida, como qualquer pessoa se sentiria, pois ela foi abandonada, foi esquecida, foi preterida diante daquela postura do doutor da lei, como nós conhecemos nesse extraordinário livro Paulo e Estevão. Mas uma pergunta sempre me intrigou, meus irmãos. Está lá na Bíblia, tradução ecumênica, que eu gosto muito de pesquisar, uma frase de Jesus na cruz. Seus últimos dizeres diante da incúria, da imprevidência humana. Jesus deixou esta frase para nós analisarmos. Está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí fica aquela antinomia, aquele paradoxo. Oh, meu Deus, o pai precisa perdoar? Se Abigail não se sentiu ofendida, se Mahatma Gandhi não se sentiu ofendido, o pai se ofenderá? Por que Jesus pediu ao pai para perdoar aqueles imprevidentes, incautos, porque não sabiam o que faziam? Isso sempre me intrigou. O pai não precisa perdoar. E eu fiquei com isso na minha cabeça um bom tempo, para tentar decifrar este enigma. Eu fui encontrar numa obra não espírita, por sinal, um autor que eu estimo muito. Aqui está ele, Jean-Yves Leloup. Ele é francês, doutor em psicologia, filosofia e teologia, padre da Igreja Ortodoxa, no encontro com Marie Solesmes, francesa filósofa e escritora neste livro imperdível, Amar apesar de tudo. E no capítulo 2, ele fala sobre a memória e o perdão. E eu passei a entender por que Jesus proferiu esta frase. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui está o que me tocou, que me dominou. Jean-Yves diz, efetivamente, somente Deus poderá perdoar, que é o sentimento dele. O sentimento do perdão é divino. Mas ele diz aqui, no entanto, embora, todavia, contudo, ele perdoa o homem através do homem. Esta frase me chocou. Deus não precisa perdoar. Mas o homem, sim, utilizando-se da lei de Deus. O sentimento de perdão pertence às leis de Deus. Então, quando assim o fazemos, é como se Deus estivesse perdoando, porque estamos utilizando a sua lei. Ele perdoa o homem através do homem. Em verdade, é o homem que tem que perdoar, utilizando-se de sua lei. Está claro isso? Daí Jesus ter dito, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o verdadeiro perdão, não ter o que perdoar. Mas olha o que diz Benjamin Franklin, que criou, inventou o para-raio. Para-raios. As 3 coisas mais difíceis do mundo são, nos diz Franklin, guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. E realmente, se nós meditarmos, reflexionássemos a esse respeito, nós entenderíamos que realmente são as 3 coisas mais difíceis do mundo. A gente tem uma dificuldade para guardar segredo, a boca inquieta, né? A boca ansiosa, ela quer falar, quer colocar a sua opinião,
Tanto isso é verdade quando a gente escuta um segredo, quando a gente vai transmiti-lo, nós o transmitimos de acordo com os nossos posicionamentos. Aproveitar o tempo. Como desperdiçamos o tempo com ocupações fúteis, com frivolidades, realmente. O grande problema do espírito, quando adentra o mundo espiritual, é o desapontamento do tempo perdido, do que ele se propôs antes de encarnar e do que realmente ele não aproveitou. E perdoar uma ofensa, daí Jesus ter dito, não uma só vez, mas 70 vezes, 7 vezes. Olha que Emmanuel nos traz, no seu brilhantismo, perdão e tolerância são alavancas da sustentação da nossa paz íntima. Acabei de dizer que quem não perdoa se vinga, vive em estado de ansiedade. Sempre temendo o futuro, o desconhecido, sofrendo antes do tempo. Aliás, um quadro bastante frequente no mundo atual. Ansiedade, que é fruto do orgulho. O indivíduo só entra em ansiedade, não estou falando de anseios, que são metas, diretrizes normais, mas eu estou falando de patologia, sofrimento, quando as coisas não funcionam como a gente deseja. Como diz Chico Xavier, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E é óbvio que a tolerância está ligada a esse sentimento. Quando somos intolerantes é porque não aceitamos o outro, e muito menos as ofensas. Perdão e tolerância. E Emmanuel diz mais aqui, não atingiremos a paz de espírito que está em nós, como dizia Lao Tse, o criador do taoísmo, a paz não encontra-se fora de vós, mas sim em vós. Como o reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está em nós. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Se nós nos colocássemos no lugar do outro, entender que o outro errou e que nós também poderemos errar, já estamos no caminho. Eu vou apresentar para vocês as 3 etapas a serem seguidas para a prática e o exercício do perdão. Olhem só o que um prolífico autor, prolífico significa fecundo, nos deixou lá 160, desencarnou em 220 depois de Cristo. A expressão disso hoje na ciência, vou mostrar aqui a vocês, a ciência reproduzindo o que Tertuliano nos falou, um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim, o primeiro. Olhem que frase Tertuliano nos deixou. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Meu Deus, isso é de uma profundidade incomparável, imbatível. A felicidade da vingança é por um instante. Vamos continuar com as tendências e predisposições da mágoa, a mágoa comburente, corrosiva, como diz Joana de Ângeles, porque aquela satisfação é momentânea. No entanto, se a gente começar a exercitar a prática do perdão, seguindo as 3 etapas que eu vou apresentar aqui a vocês, nós vamos ter esse circuito da felicidade, né, elaborando dopamina, serotonina, com constância, a alegria. Por isso eu costumo dizer que Jesus nunca ficou triste. Tristeza é um sentimento nosso. Ah, mas e quando ele chorava,
Jesus não chorava por tristeza, meus irmãos. Jesus chorava por misericórdia, compaixão. Como diz Dalai Lama, do budismo, podemos viver sem a religião, mas jamais sem a compaixão. Tanto que Jesus disse, a vossa tristeza converter-se-á em alegria. E Jesus era mais do que convertido, espírito puro. O espírito puro é convertido. Paulo não se converteu? Saulo, né, na ocasião? Então, temos que entender isso para não colocar definições espúrias, equivocadas. Jesus vivia em constante alegria. Vamos ler e reler lá na codificação o que Allan Kardec nos fala dos espíritos puros, que gozam de inalterável felicidade. Não existe inalterabilidade. Então, não abre-se espaço para a tristeza. Portanto, se quiseres ser feliz por um instante, vingue-se. Aonde isto vai ser representado na ciência, nas neurociências? É o que eu trouxe aqui para vocês. O perdão, segundo a neurocientista Susana Herculano Hölzel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu creio que ela não está mais lá. Não houve investimento para essa nossa irmã. Eu não sei se ela foi aí para os Estados Unidos, para onde ela foi, mas eu creio que ela não está mais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Susana Herculano Hölzel. Ela fez um trabalho magnífico. Ela diz aqui, ó, tudo que nós estávamos falando. O perdão põe fim ao estresse, porque combate a ansiedade. Você não fica mais naquela expectativa da vingança. É o ódio crônico, que estimula os hormônios cáusticos do estresse. Começa lá na corticotropina, no hipotálamo, núcleo paraventricular do hipotálamo, atua na hipófise, na síntese do ACTH e na suprarrenal, na elaboração do cortisol e da adrenalina. São os hormônios do estresse. E perturba o sono. Aumenta, obviamente, por atacar constantemente a rede cardiovascular, o risco de depressão, falamos da culpa, porque quem não perdoa não se auto-perdoa, e quem não se auto-perdoa se culpa, e sabemos que a culpa ela é basilar, ela é a base do processo depressivo, né? Psiquiatras famosos, Joana de Ângeles nos fala sobre isso, e outros mais, comprovam que o processo basilar da depressão é a culpa e a ansiedade. Então, meus irmãos, que nós entendamos isso para a prática efetiva do perdão que deverá ser exercitado, não que o conquistemos. E o que ela fez para comprovar isso? O que acontece no cérebro que perdoa? Então, um estudo italiano recrutou voluntários para seguir um roteiro que os orientava a imaginar situações de ofensas pessoais. E, em seguida, os instruía a perdoar o inimigo imaginário. Ou, ao contrário, os incitava a planejar vingança. Ou se vingar, ou perdoar. Isso tudo dentro de um aparelho de ressonância magnética. E o que ela observou? Que o estudo mostrou que tanto o perdão quanto a vingança envolve ativação nas mesmas estruturas, mas de maneiras diferentes. Quando existe o perdão, vai haver uma ativação, o córtex pré-frontal dorsomedial, que é o que regula nosso comportamento emocional, ele passa a ser comandado por duas estruturas quando se perdoa. Olha só o que ela nos diz, que permitem adotar o ponto de vista do agressor, colocar-se no lugar do outro, que é o segundo passo. Eu vou mais ou menos aqui, porque eu não sei se o tempo vai nos permitir, quais são os 3 passos do perdão, porque é fundamental para o nosso estudo. Primeiro, o autoconhecimento. Nós temos que reconhecer a mágoa que existe em nós, pois sem o autoconhecimento
não vamos nos aceitar e muito menos nos transformar. Reconhecimento da mágoa. Segundo passo, nos colocar no lugar do outro. Entender o que fez o outro tomar aquela atitude. Olha aqui, adotar o ponto de vista do agressor. Reavaliar o estado emocional dele. Será que é o passado que está influenciando? Será que é a questão social, socioeconômica? Seu desequilíbrio mental? Então, como eu costumo dizer, eu uso um termo, e tem um amigo meu que adora, eu digo, nós estamos fenestrando. Fenestrar quer dizer abrir a janela. Já estamos nos colocando no lugar do outro, já estamos gerando empatia, nos aproximando. E o terceiro passo é exatamente chegar ao outro, e não atravessar a rua, e não esquecer o outro. Ah, eu perdoei, mas não quero ouvir falar nele. Está lá no Evangelho de Mateus, ide e aproximai-vos de um irmão, em particular, a sós com ele. Se ele te aceitar, tereis ganho o vosso irmão. Foi o que Jesus disse para Simão Pedro. Então, vejam as 3 etapas aí que são fundamentais. Então, esse córtex ele é comandado pelo preconeus e o lobo parietal inferior, respectivamente, quando existe o intuito de perdoar. Aqui, só para efeitos ilustrativos, vou aqui usar o cursor, vocês estão vendo aqui em azul, o córtex pré-frontal dorso medial, essa estrutura azulada. E aqui o preconeus e o lobo parietal inferior, que vão regular esse córtex pré-frontal quando existe a intenção do perdão. Olha o que nos diz a doutora. Isso fomenta a empatia, porque estamos ressignificando, essa é a palavra-chave, ressignificar a atitude do outro, dar um outro significado. Por que ele fez isso? Isso coíbe ímpetos de vingança, de retaliação, via o córtex pré-frontal, dorso medial, e traz, olhem só, a beleza das conexões da ciência com o evangelho, com a filosofia espírita, pois a ciência também é uma das pernas da nossa doutrina, o tripé de sustentação. Traz o quê? Um estado emocional positivo, o alívio do perdão concedido. Ou seja, vai diluir a ansiedade. E se dilui a ansiedade, começa o processo de diluição da mágoa, que não existe um passe de mágica, mas é todo um trabalho alquímico de integração, como nos diz o Jung, oferecer um oposto, a tensão dos opostos, o atrito dos opostos para a integração. Em cima da mágoa, o perdão. Em cima da culpa, o auto-perdão. Nós somos seres duais, vibramos em dualidades. Então, precisamos entender isso. Diz ela, mas se não há o perdão, esse córtex também é ativado. A via é a mesma. Apenas as estruturações que a comandam é que serão diferentes. Vai ficar sob o controle do giro temporal medial, e não daquele preconeus e do parietal inferior, mas que também estão ativos, mas aí de uma forma diferente, e ocupados em julgar o agressor um vilão. Então, vocês estão já entendendo que é a mente, em verdade, é a mente que comanda tudo numa visão epigenética, que está colocando, né, destruindo, destronando a ideia do código genético, da ditadura do código genético. A epigenética chegou para comandar, mostrando que é a mente que atua na organização física, celular, no código genético. Não somos mais escravos do código genético. Isso é importantíssimo conhecermos. Então, esse giro temporal medial vai representar o quê? A intenção alheia.
que, nesse caso, de nos fazer mal. É o inimigo, é o adversário, é o detrator, é o caluniador. Como a agressão para as criaturas que não perdoam foi intencional, e não temos a mínima empatia com o vilão, o cérebro faz o que é mais sensato. Odeia ativamente quem o insultou, sem perdoar. Vejam que trabalho magnífico. Aqui está, em azul, o giro temporal médio ou medial. Portanto, nos diz a autora, o perdoar não depende dos fatos, e sim de quê? A avaliação consciente, a consciência, o livre-arbítrio, as escolhas, a avaliação consciente da intenção e das emoções de quem nos ofendeu. E ela diz mais: quer perdoar? Coloque-se no lugar do outro, ressignifique a atitude do outro, que é o segundo passo, depois do autoconhecimento. Porque como vamos perdoar se não nos perdoamos? Como vamos amar se não nos amamos? Não foi a trilogia que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo? Então, ilusoriamente, achamos que perdoamos. Se nós não nos perdoamos, isso é um ledo engano. Agora, não quer perdoar? Recuse-se a ver o insulto pelos olhos do seu agressor. Não ressignifique, não se coloque no lugar do outro. Não foi o que Jesus nos disse? Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse, ou não faça ao outro o que você gostaria que o outro não te fizesse? Vejam que beleza quando nós criamos as conexões. O que, francamente, em alguns casos, é coisa sensata a fazer. É uma forma de criarmos, diz a autora aqui, uma visão até um tanto materialista, de não ressignificarmos, e sim ainda ficarmos nutrindo, mas aí nos afastamos. Ainda é uma medida inicial, primária, sensata a fazer, para não retribuirmos aquela agressão com outra agressão. Nos fala aqui a autora, deixa a nos entender isso. Então, rapidamente, para a gente poder encerrar a apresentação, os 3 passos. Qual é o primeiro? Conhecimento de si mesmo. Está lá na questão famosa 919. Ou seja, nos conhecermos para observarmos a mágoa ou a culpa que carregamos. Se for a mágoa, para trabalhar o perdão, no processo de tensão dos opostos. Se for a culpa, trabalharmos o auto-perdão. Então, Allan Kardec, muito feliz, pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, meus irmãos, vejam, por isso eu botei em destaque, Allan Kardec colocou um advérbio de intensidade. Qual o meio prático mais eficaz? É porque não tem outro. Se a gente perguntar, por exemplo, qual é a pessoa mais rica que está aqui presente? Vamos dizer, num grupo, numa assembleia. Ah, é fulano, é o mais rico. É porque não tem outro. Ele é o mais rico. O mais está significando aqui que não existe outro método mais eficaz daquilo que pretendemos, que é melhorarmos nesta vida e de resistir à atração do mal que está em nós. Então, temos que reconhecer a mágoa e a culpa. E a resposta foi bastante clara. Um sábio da antiguidade falou, disse, parafraseando Sócrates. O Sócrates não foi o autor desta frase. Isso foi cunhado pelos sacerdotes gregos. Lá no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, estava no dintel, aquela placa que ficava em cima das portas. Depois isso foi destruído. Mas Sócrates, ele trouxe essa frase e Santo Agostinho parafraseou, está em nossa doutrina, respondendo à questão 919. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Primeira etapa. Segunda etapa, ressignificação, para depois nos aproximarmos do ofensor. E eu fui buscar nesse livro
muito interessante, La Fontaine e o comportamento humano, pelo espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, que nos conta a fábula da raposa e a cegonha, que a cegonha acaba se vingando da raposa. Que a raposa convidou a cegonha para um jantar e colocou um prato raso onde ela destruiu a sopa e, coitada da cegonha, com aquele bico comprido, não conseguiu ingerir nada. Mas a cegonha se vinga, convidando a raposa, então, também para um jantar. E aí fez uma carne maravilhosa, só que colocou num tubo comprido, onde o bico chegava e acabava comendo toda a carne. E a raposa, coitada, não conseguia enfiar o seu focinho naquele tubo comprido. A raposa e a cegonha, vingança imediata. Eu trouxe para vocês aqui o segundo passo, que Hamed nos diz o seguinte: entenda-se por empatia a capacidade de nos identificarmos com outra criatura, colocarmos no lugar do outro, procurar entender o que fez o outro tomar aquela atitude, de nos emocionalmente conscientes e compreensivos com os atos dela. Ou seja, tentar colocar um novo significado. Isso é de uma abertura impressionante, que nós vamos abrir as comportas do egoísmo, da mágoa. Afinal de contas, não podemos ser ofendidos e afetados porque somos muito importantes, o chamado padrão de poder que ainda nos caracteriza, de ponderarmos quais sofrimentos ela carrega na alma. Será que quando somos ofendidos e magoados, porque ainda não atingimos o verdadeiro perdão, que é não precisar perdoar, como mostrei aqui, o exemplo de Abigail e de Gandhi, será que nós perguntamos por que ela fez isso? Qual o sofrimento que ela carrega na alma? Além disso, procurar saber como aprendeu a agir no meio social. Que nível de discernimento possui? Qual sua idade astral? Outras tantas considerações. São perguntas que normalmente não as fazemos. Diz Hamed, empatia envolve sensibilidade para percebermos a emocionalidade que levou o outro a agir daquela forma. Às vezes não foi nem intencional. Ou uma forma de apenas se externar diante de um conflito que ela carrega. Nós não paramos para pensar nisso. Aí vamos atenuar ou reduzir o abalo íntimo da ofensa que sofremos diante de certas atitudes e atos alheios. Continuando aqui, diz, para perdoar, nos fala Hamed, é necessário acrescentar às coisas novos significados. Ou perquirirmos mentalmente. Não precisamos nem chegar à verdade. Mas a simples ideia de tentar entender o outro, ressignificar a atitude do outro, vai gerar empatia. Ou seja, ressignificá-las. Compreender uma experiência de forma diferente. Para perdoar, é preciso remodelar nossas atitudes, meus irmãos. Voltar nossa atenção para outro prisma do contexto e perguntar a nós mesmos: o que mais isto poderia significar? Então, é um processo racional e sentimental. Mostrando aqui a nossa tipologia psicológica. Somos esses 4 tipos, como nos fala Jung: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Normalmente se misturam, havendo uma predominância de um sobre o outro. Aqui é uma predominância racional. Tentar ressignificar a atitude do outro. Mas, claro, que a reboque vem o sentimento de que necessitamos. É o perdão. Olha o que Joana nos diz exatamente. Joana nos fala, antes de julgar alguém, deveremos conhecer todo o seu passado, desde seu nascimento.
e ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores, para saber entender as razões que levaram esta pessoa a cometer determinada ação. Nós não temos alcance. Mas, pelo menos, se suscitarmos alguma ideia do passado da criatura que nos ofende, isso já vai nos facilitar. Vamos, como disse, fenestrar, abrir nossas janelas empedernidas, endurecidas, argamassadas no cimento duro, impenetrável do egoísmo. E para terminar, companheiros, abrir aí uns minutinhos para as perguntas, a terceira etapa. Nos conhecemos, objetivamos a ideia da transformação a partir do momento que reconhecemos a mágoa existente em nós, principalmente no trabalho de auto-perdão, para perdoarmos o próximo. Segunda etapa, ressignificação das atitudes, que também é a ressignificação de nossas atitudes. Por que eu fiz isso? Qual a razão de eu ter feito isso? Por que eu fui destemperado, ignorante até, de ter ofendido fulano, beltrano, cicrano? Aí temos que ir ao encontro de nós mesmos. Processo cada vez mais efetivo de nos melhorarmos nesta existência, autoconhecimento, e de nos aproximarmos, na terceira etapa, daquele que nos ofendeu, que é o mais difícil, porque o corpo também não corresponde. Como disse no início, ainda ficam as lembranças, as memórias armazenadas em nossos arquivos celulares, ligando todo esse processo a experiências transatas, os arquétipos do passado. Tudo está incluso lá, como diz André Luiz, em nossas mitocôndrias celulares. Olha que estudo fantástico. Então, para encerrar, 10º capítulo do nosso Evangelho. Nada como encerrar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Claro, já entendemos que Deus não precisa perdoar. E está aqui, claramente, no Evangelho de Mateus, companheiros. Se contra vós, disse Jesus, pecou o vosso irmão, ide. Olha o verbo, ir, se aproximar, colocar de lado nossos melindres, nossos ressentimentos egóicos, do nosso lado egoísta, orgulhoso de ser. Vamos ao encontro. Como isso é difícil. Uns fazem isso no Natal, só se aproximam no Natal e mesmo assim com um discreto azedume, ou então no enterro, somos obrigados a ir daqueles que nos detrataram, nos caluniaram. Vamos friamente, indiferentemente. Pois é. Escutei um termo tão interessante, é a indiferença desdenhosa. Isso eu li numa literatura que eu não me lembro qual. É o desdém. Desdenhamos o outro. Então, não é só apenas nesses eventos. Vamos nos aproximar. Vamos fazer com que o outro sinta falta, em particular, sós com ele. Se ele nos atender, tereis ganho vosso irmão. Olha a empatia aí também. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? E Jesus foi muito claro, porque ele perguntou, até 7 vezes? Jesus, então, asseverou, sentenciou. Não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, esse é o terceiro passo. Resumindo, autoconhecimento, colocar-se no lugar do outro, para ressignificar a atitude do outro, assim como também nós, e nos aproximarmos do outro, assim como também de nós, no processo do autoconhecimento. Este é o exercício. Senão, vamos nos iludir.
que estamos perdoando quando, em verdade, não estamos na prática do perdão. E Jesus, conhecendo nossas sombras, nossos complexos, nossos arquétipos deformados, nos mostrou que não basta apenas uma vez, mas temos que nos descondicionar, ou como diz Joana, nos desimpregnar de tantos delitos cometidos e perpetrados, uma a cada vez, uma situação a cada vez. E aí sim vamos trabalhando, diluindo, nos desanuviando dessas situações, desses traumas que geramos, que nos geram também, a lei de causa e efeito, porque não existe vítima, não existe coitadinho. Se estamos passando por situações, isso é porque merecemos. Queridos companheiros, eu sei que a hora já nos atinge, deixo aqui um grande abraço por este ensinamento, por este trabalho, esperando que a gente possa fazer outras apresentações e, se o nosso irmão Edmilson assim permitir, ficamos aqui disponíveis para responder perguntas. Não importa o tempo, como ele mesmo disse, até meia-noite. Muito obrigado, meu irmão. Não, retificando, até 1h da manhã. Ah, mas isso aí, a gente costuma dizer, Edmilson, isso dá pano para manga. Dá pano para manga. Meu amigo, nós estamos aqui muito satisfeitos com esse verdadeiro banquete de ensinamento que nós tivemos a oportunidade de estar interagindo contigo. Muito obrigado. Obviamente que perguntas não vão faltar, e nós já temos aqui algumas perguntas da Maritza Barcelos. Ela pergunta o seguinte, obrigado, hein, Maritza. Além dos três princípios para o perdão, há mais uma direção para que possamos ajudar nosso corpo ao perdão efetivo? Pois é, Maritza, quem vai ajudar o corpo é a mente. Né? Como os sentimentos físicos são mais densos, ele é o último a responder. Mas ele só vai responder se a mente assim o fizer. É o que a epigenética nos traz, né? As forças mentais que vão atuar na organização física. Começa lá na célula. Cada célula nossa, são 100 trilhões em torno de, o cérebro celular está na membrana citoplasmática. Ali existem antenas, são proteínas que compõem a estrutura celular. Proteínas de integração da membrana. Tem as proteínas que captam e tem as proteínas que executam. Aquelas mensagens que ali chegam. Essas mensagens elas têm que passar por um processo de transdução, ou seja, transformar aquela energia eletromagnética num impulso eletroquímico, para que isso seja absorvido pela célula. Dependendo do que chegar à célula, nós vamos ter um desequilíbrio celular, chamamos de o equilíbrio de tensegridade, são os microtúbulos que a gente considera como a consciência celular, ou vamos equilibrar mediante, né, essas energias mentais positivas. O código genético fica estanque. Ou vamos acioná-lo ou não. Então, o corpo ele está à mercê das forças energéticas da mente, do espírito, que, através do perispírito, atua sobre a organização física. Então, o corpo é o último a responder. Então, isso é muito importante para entendermos esta dicotomia da mente querendo, mas o corpo ainda não aceitando. Mas um dia vai aceitar, porque Allan Kardec nos diz que a função do espírito é intelectualizar a matéria. Está claro isso? Excelente. Tem uma observação aqui da Débora.
A Débora, ela faz uma observação muito interessante de que precisamos mais para perdoar 70 vezes 7. Gratidão, querido doutor José Henrique, pelos, como sempre, magníficos ensinamentos dessa palestra retificadora. Né? Pois é, minha querida Débora. Quando Jesus falou 70 vezes 7 vezes, Jesus poderia ter dito infinitamente, no bom sentido, né? Porque não basta apenas a gente achar que está perdoando, quando ainda somos dominados pelas nossas sombras internas, poderosas. Então, o que devamos fazer é cada vez mais fazer esse trabalho de autoanálise, de autocompreensão, de mágoas que carregamos toda vez que somos estimulados. Então, é fundamental, eu até torço para que todos sofram esses estímulos, para que as mágoas se mostrem, os ressentimentos se evidenciem. E aí vem o trabalho, como diz o Jung, de integração, ou seja, a tensão dos opostos, o atrito dos opostos, que nós somos criaturas que trazemos a nossa realidade psíquica, que precisa ser vista, analisada e entendida, e a proposta transformadora à medida que nos aceitemos. Porque a aceitação requer a chamada dose de humildade. Aceitarmos-nos como somos. E se você, Débora, entender etimologicamente, a palavra humildade vem de humus, que quer dizer terra. Humus e ildade, ou seja, reconhecer as nossas condições terrenas, nossas condições de falibilidades, pois somos falíveis. Então, precisamos de humildade para nos aceitarmos, porque nem sempre a gente vai se conhecer e vai se aceitar. Às vezes a gente se conhece, mas não se aceita. O ego ainda não permite a autoaceitação. E o ego vem do egoísmo, a grande chaga da sociedade, como está lá no Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam para Allan Kardec, onde está realmente o ponto crucial, nevrálgico do ser humano. Temo-lo dito sempre, o egoísmo. É esse o grande fantasma que temos que trabalhar. E o fantasma traz os seus cartões de visita. A mágoa e a culpa são algumas delas. Excelente. Nós temos aqui mais uma pergunta com a companheira Natasha. Natasha, por favor. Olá, amigos. Bom dia. Aqui é bom dia ainda. Aqui é boa tarde. Boa tarde. É boa tarde. Oi, José Henrique. Primeiro, eu queria agradecer muito a palestra. Que palestra maravilhosa. Muito, muito obrigada. E depois eu queria te perguntar se existem outras palestras suas no YouTube, se a gente tem como te encontrar. Né? Nós vamos postar essa palestra no YouTube depois, né? E aí eu sempre gosto de colocar ali... ou um website que você tenha, né? Ou um link para outras palestras, o que você preferir. Então, gostaria de te perguntar isso. Pois não, Natasha. Você pode entrar no meu canal do YouTube, que é José Henrique Rubim. Ok. Aí, esse canal, deixa eu te explicar. Você vai se inscrever, vai acionar o sininho de notificação, mas são palestras curtas, de 10 minutos no máximo, do livro Palavras de Vida Eterna. São palestras reconfortadoras, consoladoras, mas eu tenho um outro canal que, quando você acionar José Henrique Rubim, você vai encontrar José Henrique Rubim de Carvalho, inúmeras outras palestras minhas, Maravilha. Inclusive que eu fiz na Suíça, que eu fiz na França, que eu fiz na Itália, outros temas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil,